Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiane Fernandes, eu sou estudante de fisioterapia na PUC Betim e faço parte do projeto Fala Sério Ai. A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é a queda de idosos. E para falar desse assunto, a gente trouxe uma convidada especial, que é a Poliana. Poliana, você poderia se apresentar para a gente falar um pouquinho da sua experiência? Olá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Poliana, eu sou fisioterapeuta. Eu formei na fisioterapia, lá na PUC Betim em 2017. Fiz uma especialização de fisioterapia na área de geriatria e gerontologia na UFMG. Fiz um mestrado na saúde coletiva e hoje eu faço doutorado também na saúde coletiva, sempre na área de envelhecimento e saúde. Então vamos começar com a pergunta mais básica. Por que é tão importante falar sobre esse assunto, queda de idosos? Então, queda de idosos é um problema muito sério, né? É uma das causas mais graves de lesões em idosos, porque as quedas, elas podem levar a fraturas, levar a hospitalizações, em alguns casos, de ser necessário procedimentos cirúrgicos, a redução da independência dessas pessoas idosas e até mesmo até uma morte, né? E muitos idosos, eles acabam tendo que ficar acamados, após uma queda. Então, isso impacta diretamente a vida dessas pessoas, afetando também o seu psicológico. Então, os idosos, eles acabam ficando com mais medo após um episódio de queda, acabam, perdendo um pouco dessa autonomia, reduzindo essa qualidade de vida. Então, por isso que é muito importante, a gente estar sempre atento e falar sobre esse tema, para a gente, tentar preservar sempre, assim, essa autonomia, essa independência, essa qualidade de vida da pessoa idosa. E explica pra gente quais são os principais fatores de risco que podem propiciar, deixar mais propício que essa queda ocorra. Então, a gente tem diversos fatores de risco, assim, mas a gente pode destacar a perda da força muscular, questões relacionadas ao equilíbrio da pessoa idosa, problemas auditivos, visuais, vestibulares, a questão de uso de muitos medicamentos também. E eu até falo, quando eu falo um pouquinho de questões visuais, questões auditivas, eu falo dessa importância, das famílias, de todo mundo estar muito atento a isso, né? Se a pessoa usa óculos, será que essa lente está adequada? Será que ele está enxergando bem? Então, sempre levar ao médico para procurar, fazer uma avaliação adequada, ver se esse óculos está bom. Essa questão do ouvido, algumas pessoas usam o aparelho, será que o aparelho está adequado? Ou se não usa o aparelho, será que essa pessoa está ouvindo bem? Porque a audição e a visão, a gente, às vezes, principalmente a audição, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tem alguma coisa relacionada? E tem, é muito importante e isso ocasiona as quedas. Há questões dos medicamentos, os idosos, alguns tomam muitos medicamentos e às vezes essas interações medicamentosas acabam levando, às vezes para distúrbios de equilíbrio e que pode levar a uma queda. Além disso também, a gente pode falar sobre muitas doenças, Então, idosos têm muitas doenças. Ou a gente vai destacar aqui, por exemplo, osteoporose, hipertensão, que são doenças muito frequentes e são doenças que impactam diretamente e que pode aumentar esse risco de quedas também. Além disso, a gente fala também sobre a questão de chinelos, Eu acho que isso eu preciso dar falar sobre chinelos, porque nós, brasileiros, a gente adora usar um chinelo, Só que chinelo é muito perigoso para a pessoa idosa, Então, o que a gente fala que é o adequado são as sandálias, E pensar sempre, olhar a questão do solo dessa sandália, Se está ali adequada, antiderrapante para eles não escorregarem, A gente tem as questões também que a gente tem que olhar, são questões do local onde essa pessoa reside, se tem degraus, se tem objetos soltos pela casa, a questão de iluminação também, Se for um ambiente muito escuro, e isso pode ser, bem perigoso para a pessoa idosa também. Trazendo para um lado assim mais pessoal, como cuidadores, familiares, amigos, indivíduos da sociedade com uma responsabilidade com os idosos, que tipo de sinal ou sintoma a gente pode observar para a gente ter mais atenção, para a gente ter um pouco mais de cuidado? Sinais de alerta, existe algum? Existem vários sinais de alertas que a gente pode observar no nosso dia a dia, das pessoas idosas que a gente conhece. Então, uma das coisas que a gente vai observar, primeiro é
como essa pessoa está andando, né? Às vezes, de um dia para o outro, você observa que ela está andando diferente, ela está com uma dificuldade, ou a velocidade que ela anda, ela diminuiu essa velocidade. Então, isso é uma coisa que chama, né, muito a atenção. Além disso, a gente vai observar também sobre as questões dela levantar. Às vezes ela está com uma maior dificuldade para levantar de uma cadeira, levantar da cama. Então, isso também é um sinal importante de alerta. E queixas de tontura, vertigem. Às vezes a pessoa vai falar com você que está se sentindo um pouco mais tonta. Então, tem que tomar um cuidado redobrado, né? Que a gente já vai associar. Essa pessoa está tonta, está zonza, né? Que a gente fala assim, tô meio zonza. Olha o risco aí de uma queda também. Né? E a gente tem também que observar muito, principalmente quando eu falo assim, às vezes a pessoa está com uma dificuldade para andar, às vezes ela vai estar procurando escorar. Então, às vezes ela vai estar começando a perder um pouquinho, você está vendo que ela está, hoje o equilíbrio não está bom, aí você vê que ela está segurando nas paredes, segurando nos móveis. Então, isso tem um risco maior também para cair, né? E aí a gente pensa também, importante, questões cognitivas. Porque quando a pessoa ela fica mais confusa, às vezes ela fala assim que não, hoje tá mais esquecida, você vê que ela está um pouco confusa, isso aumenta também o risco de quedas. Gosto muito de falar assim exemplos assim importantes, porque a gente sempre associa assim, a pessoa está esquecida, a pessoa está confusa, não, a pessoa tá ficando com uma demência, mas não, gente. A gente tem vários problemas, às vezes de alterações em exames sanguíneos e tudo, que causa isso. Olha, eu tenho um avô de 97 anos. Meu avô um dia começou com um quadro de confusão mental, esquecido, começou a ter uma fraqueza nas pernas e aí maior insegurança e começando a ter episódios de queda em casa, né? E quando você vai olhar, é uma alteração em exames de sangue, internou, se medicou e voltou para casa bem. Então são coisas que a gente tem que aprender a ver, né? E não a pensar assim, procurar o que realmente está acontecendo e que isso interfere diretamente e pode, né, levar a casos de quedas. E como é que o exercício físico e uma boa nutrição vão estar auxiliando aí a reduzir o risco dessa queda? Um ponto muito importante, porque lá quando você me pergunta assim dos sinais e sintomas também, eu não falei da perca da força. Então, a perca da força também é uma coisa muito importante. E aí que a gente pensa na questão dos exercícios físicos, porque lá eu falei de equilíbrio, né? Então, a gente pensa da importância dos exercícios físicos para aumentar a força, para questões de equilíbrio. Então, as pessoas fazerem atividade física, né, fazer uma caminhada, fazer alongamentos, fazer exercícios de resistência. Então, é extremamente importante para a redução das quedas. E quando a gente pensa na nutrição, a gente tem que sempre pensar numa dieta adequada, né, numa dieta balanceada, né? Então, a gente fala assim que os idosos, eles têm muita dificuldade para comer, né, assim, adequadamente. Isso é um grande problema que a gente tem, um grande limitador, né? Falo de novo, meu avô tá lá, não quer comer uma verdura, não quer comer uma carne. Então, a gente tem esses dificultadores e a gente tem que ficar muito alerta com essas questões, né? Então, assim, sempre procurar, por exemplo, nunca dar coisas assim da sua cabeça. Eu vou dar essa vitamina, vou dar cálcio. Não, a gente tem que saber se realmente tem a necessidade. E eu falo do cálcio que é muito importante, porque lá no início, assim, eu falei um pouquinho sobre osteoporose, né? Então, assim, às vezes, os ossos, eles podem estar mais fracos. Então, se a pessoa idosa faz esse acompanhamento, viu que está com uma falta de cálcio, né? Então vai tomar, repor e tudo. Porque quando sofreu uma queda, o risco de uma fratura é menor. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. E um outro fator muito importante é a hidratação. Porque a pessoa, quando ela está desidratada, ela tende a ter tonteiras, né? A pessoa vai ficar mais fraca, tende a ter tonteiras e aí ela pode cair. Então, são coisas extremamente importantes, né? Sempre aliar essa questão da atividade física e da nutrição. Fora que eu posso estar errada, você me corrija, uma alimentação ruim pode acabar acentuando essas doenças que a gente tem de mais comum, como diabetes, a hipertensão. Uma má alimentação pode causar pioras desses quadros, né, agudos, que podem aumentar o risco da queda, né? Uma glicemia muito baixa, uma glicemia muito alta, uma pressão muito baixa ou muito alta também, né?
Com certeza. Normalmente os idosos, eles têm uma aptidão maior, assim, de querer alimentos mais doces. Eles preferem o doce do que o salgado. Então, isso também é um grande problema, assim, que a gente tem que estar sempre tomando muito cuidado, né? Por conta da diabetes, observar sempre a questão do colesterol. Aí eu falo, assim, das pessoas, né, que eu vejo mais, os idosos que eu convivo, assim, que querem comer muito arroz, muito macarrão, muito angu, e querem deixar os alimentos saudáveis de lado. Então, a gente sempre tem esse diálogo para mostrar a importância dos outros, né, todos os alimentos, para poder tentar fazer esse equilíbrio. A gente não vai tirar o arroz de ninguém, a gente não vai tirar o macarrão de ninguém, né? Ninguém vai fazer isso, mas procurar essa alimentação adequada mesmo, né? Para poder ter uma saúde, né, boa e tudo. Muito legal. Poliana, e qual tipo de adaptação no ambiente doméstico que a gente pode estar fazendo para poder diminuir ainda mais esse risco de queda? Sim, então a gente tem, né, várias adaptações que a gente pode fazer. Primeiro que a gente já começa a falar é sobre o banheiro, né, que seria a instalação de barras no banheiro, na área do banho, próximo ao vaso sanitário, para poder dar uma maior segurança para essa pessoa idosa. A gente também pensa também a questão dos tapetes, porque tapete é muito perigoso, né? Assim, então, uma das coisas que a gente fala é retirar os tapetes, se necessário mesmo ter um tapete, que tenha um tapete antiderrapante. Né? Se na casa tem escadas, rampas, sempre colocar barras também para a pessoa, né, ter maior segurança. A gente pede para evitar também dentro de casa, às vezes a gente não tem um degrau dentro da casa, mas a gente tem às vezes tem um declive, assim, né, uma coisinha bem pequenininha, um mini degrauzinho assim dentro da casa, de um cômodo para outro. Isso é muito perigoso, porque muitos idosos, às vezes eles andam meio que arrastando o pé, né? Não tira o pé completamente, não tem uma marcha muito adequada. Então, eles acabam fazendo isso, no arrastar o pé, em acertar nesses mini degrauzinhos, assim, né? Desses degraus. E aí, isso pode, né, ocasionar uma queda, né? Um tropeço e essa pessoa cair. Então, isso é muito perigoso. E a gente fala também de importância de piso antiderrapante, né? Para também evitar também essa questão de escorregar, né? E também a questão da iluminação, né? Manter sempre uma iluminação adequada, evitar objetos no chão. Então, assim, se tem criança em casa, às vezes fica brinquedos espalhados, as coisas espalhadas, e se é um ambiente que esse idoso transita, a gente tem que evitar, né? Para ele não tropeçar, ele não pisar e cair, né? Os móveis também, deixar sempre os móveis mais organizados, assim, nesses locais que o idoso transita, para ficar mais fácil. E dessas medidas aí de implementação, muitas pessoas podem pensar que o maior empecilho talvez seja a parte financeira. Mas existe algum empecilho maior para a implementação dessas medidas de segurança? Claro, né? A parte financeira, né? Ela é um fator muito importante, porque a gente envolve reforma, compra de alguns materiais para poder colocar. Mas a gente tem um outro fator, né? A aceitação do idoso para essas coisas. Então, o idoso, ele tem uma dificuldade, né? Então, a gente a pessoa fala assim, mas eu não preciso disso, né? E a questão da família também. Então, a família também entender que a pessoa precisa daquilo ali, né? Muitas famílias têm a dificuldade mesmo de enxergar essa necessidade, né? Então, o que eu falo que o diálogo é muito importante, de explicar essa necessidade tanto para a pessoa idosa, né? Quanto para a família, para a pessoa que cuida, da importância disso, né? Então, eu vejo que tudo é sempre na base do diálogo, assim. Eu falo que a gente tem que entender que a gente tem que conversar, né? A pessoa idosa, a gente nunca pode tomar uma atitude sem falar nada com ela. Tudo é no diálogo, né? Então, qualquer coisa que a gente vai colocar uma barra, senta com a pessoa e fala assim, olha, a gente está querendo colocar, né, uma barra por conta disso, e explicar para essa pessoa, para ela poder entender. Mas eu acho que um dos maiores dificultadores é essa questão da aceitação da pessoa idosa. E, puxando assim para a nossa área, qual que é o papel da avaliação fisioterapêutica na prevenção dessa queda? Então, é um papel crucial, né? O papel do fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta, ele faz essa avaliação, né? A avaliação da força muscular, a avaliação do equilíbrio, né? De tudo envolvendo esse idoso, da questão da mobilidade, como está essa marcha, né? Como essa pessoa está andando. E aí ele planeja, faz um plano de cuidados personalizado para essa pessoa, né? Mas eu destaco alguns outros pontos, assim, que vai além. Porque isso todo mundo a gente sabe, fortalecer, né? A gente vai treinar a caminhada, a gente vai treinar o equilíbrio, que é tudo tão importante. Até para criança, né? Sim, mas a gente tem que pensar coisas além. E o que acontece?
a medicação da pessoa idosa. Nós, fisioterapeutas, quando a gente vai acompanhar essa pessoa idosa, a gente tem que estar atento a todas as medicações que a pessoa toma. Por quê? A pessoa idosa, ela vai no cardiologista, ela vai no neurologista, ela vai no ortopedista, ela vai em vários profissionais. Um passa uma medicação, o outro passa outra, o outro passa outra. E aí, quando você vai olhar, às vezes a pessoa está tendo uma perca de equilíbrio por conta de uma interação medicamentosa. É algum medicamento que ela está tomando? Então, o fisioterapeuta está sempre alerta também a essa questão das medicações que a pessoa toma. Às vezes, orientar a procurar um geriatra e ter um contato direto também com esse geriatra para discutir o que é melhor para essa pessoa idosa. Um outro ponto muito importante na avaliação fisioterapêutica, quando a gente pensa numa avaliação ampla, a gente também aplica questionários de sintomas depressivos. Porque às vezes a pessoa ela não tem um diagnóstico de depressão, ou então a gente avalia para ver se tem sintomas depressivos. Por que eu destaco isso? Porque a depressão, ela também é um fator de risco também e ela aumenta as quedas na pessoa idosa. Então, isso é muito importante da gente avaliar também. Além disso, as adaptações no ambiente, o fisioterapeuta ele vai orientar sobre essa adaptação no ambiente e ele é um profissional excepcional, assim, para poder conversar com essa família, né, com a pessoa idosa para explicar essa necessidade também. E quando ele observa também as dificuldades na marcha, igual eu falei, às vezes a pessoa, ela vai começar a escorar na parede, escorar nos móveis, né, e aí a gente vê também, às vezes, a necessidade, ela já está precisando de um auxílio à marcha, às vezes é uma bengala. Então, é igual eu falo, meu avô quando começou a usar a bengala, né? Então, foi tendo a conversa, explicou qual era a importância, qual era a forma correta de utilizar. Meu avô tá aí há alguns anos com a bengala do lado e não larga para nada, né? Não adianta a pessoa falar, vem cá que eu te ajudo. Não, ele tem a bengala para ele conseguir fazer, ele levantar sozinho e ele deambular sozinho. Então, eu acho que isso é muito importante e o fisioterapeuta tem esse papel, né? De sentar, de conversar e de explicar e de orientar para a família também, né? Então, ele passa sempre orientações para o cuidador familiar, para os idosos e isso é extremamente importante, o papel do fisioterapeuta. A independência, né, é uma coisa que a raça humana busca e o idoso ele vai buscar isso e se a gente puder auxiliar, né, isso. melhor. Vai, claro, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, a independência, a autonomia, sempre trabalhando com isso. Então, já encaminhando para o final, eu queria que você falasse pra gente talvez algum mito ou algo que você acha que é extremamente importante e que a gente não pode encerrar sem contar isso para quem está assistindo a gente. Olha, eu acho que todo mundo agora deveria pegar e pesquisar assim, o que é o idadismo? Idadismo está sendo muito falado e eu acho que é algo muito importante, né? O idadismo, a gente pensa em todos os tipos de preconceito que a gente pensa aí, é contra a pessoa idosa, né? É quando a gente pega, a gente exclui a pessoa idosa e é quando a gente trata aquela pessoa assim, oi vovozinho, oi coitado, ele é um coitadinho, né? Você fala que a pessoa idosa é uma pessoa mais frágil, é uma pessoa que tem mais dificuldade, que não consegue fazer aquilo. Então, a gente tem que pensar que não, gente. Né? Principalmente agora que a gente está com esse envelhecimento ocorrendo, né, mundialmente de forma super acelerada, né? Daqui a pouco, né, a gente já está com essa inversão da pirâmide assim, etária, da gente pensar que a gente tem mais idosos do que crianças, né? E não, os idosos não são coitados, né? Nós temos idosos frágeis? Temos, mas nós temos idosos super robustos também. E não é porque é uma pessoa que é frágil que ela tem que ser tratada como uma coitada. Ela é uma pessoa, ela é um ser humano, uma pessoa que tem uma bagagem gigantesca e ela merece ser tratada do jeito que ela quer ser tratada, da forma que ela merece ser tratada. Então, eu acho muito importante, eu aconselho a todo mundo, né, a ler o que é o idadismo e não praticar, né? Assim, eu acho super importante isso. Bom, eu aqui já vou sair daqui, já vou pesquisar com certeza. Poliana, muito obrigada por ter aceitado o convite do Fala Sério Uai para estar participando dessa entrevista. Foi muito esclarecedor, eu particularmente gostei muito, tá? E que a gente possa marcar um encontro desse uma outra vez, quem sabe. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo falar com você. Obrigada. Gente, segue o Fala Sério Uai, viu? A gente tá sempre trazendo novidades, coisas importantes, assuntos sobre saúde. Uma das melhores páginas para seguir, hein?